Glória a Deus. Vamos ler o verso 2 até o verso 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Aleluia. Convido você a fechar seus olhos por um instante e pedir que você ore ao Senhor para que Ele fale ao seu coração. Pai, nessa noite nós, como sempre fazemos, nós convidamos o Senhor para estar aqui conosco e conduzindo o nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos até a sua vontade. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos a respeito de como nós devemos conduzir a nossa relação com o Senhor. Que tipo de relação nós devemos ter com o Senhor. Que o Senhor possa nos dilatar o nosso coração, destruir as fortalezas, as barreiras e nos conduzir à sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, antes de qualquer coisa, falar de frustração é falar de algo altamente inerente e comum à vida humana. É impossível passar por essa vida sem se frustrar. É impossível. Portanto, a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu poderia abordar essa temática de várias perspectivas. Entretanto, o Senhor me conduz a olharmos para a frustração não do ponto de vista humano, porque nós vamos nos frustrar uns com os outros no nível relacional, mas principalmente nós olharmos para a forma como nós muitas vezes nos frustramos com Deus. Essa dinâmica, é uma dinâmica que tem sido muito comum, porque as nossas conversões atuais, elas são envoltas de muitos erros doutrinários. Por conta disso, quando a gente converte, a gente vem a Jesus, a gente criou uma imagem de Deus muito própria. Cada um tem a sua. Se eu fosse conversar com cada um aqui e eu fosse permitir que cada um expusesse a visão que tem de Deus, nós descobriríamos talvez que cada um aqui tem uma visão diferente de Deus. Isso indica uma série de coisas que eu não teria tempo de explicar, mas indica, por exemplo, que alguns de nós criam essa imagem a partir de histórias e perspectivas muito pessoais. Outros têm uma visão mais bíblica de Deus e de como essa relação deve ocorrer. Mas o fato é que a maioria de nós cria expectativas a respeito de Deus, de como Ele deve fazer, o que deve fazer e como deve fazer, que muitas vezes a Bíblia nunca prometeu. Pelo contrário, a Bíblia deixou o oposto claro, só que a gente resiste em aceitar esse fato. Por isso, eu quero mostrar isso por meio da história de Abacuque. Abacuque, como nós, assim como eu e você, e eu não estou fora desse processo. Passei por esse processo e passo por ele. É óbvio que eu já consegui entender muita coisa na minha relação com Deus. É claro que também, de vez em quando, algumas situações na vida me colocam em crise com Deus. Me colocam em dificuldade de entender o que Ele quer de mim, o que Ele espera ou o que não espera, e isso muitas vezes me deixa confuso. Mas o fato é que alguns valores precisam ser criados no nosso coração a respeito da nossa relação com Deus. E eu espero que então a vida de Abacuque, assim como de outros personagens bíblicos que eu vou só citar para corroborar da robustez e robustez bíblica mesmo, e caráter doutrinário para a coisa, porque se um vivenciou na Bíblia, outro vivenciou processo semelhante, significa dizer que tem padrão. E a gente vai ver que tem padrão. Deus tem um padrão de lidar com os seus filhos, com o seu povo. Ora, é lógico que Ele não tem um único padrão, mas ora, Deus vai atender a alguns, ora, Deus vai tratar por meio de processos, que nós vimos aqui há 2 semanas atrás, que Deus age por processos. Deus vai tratar por meio de processos.
Até vimos que milagres também são processos. Eles não, embora a gente crie na nossa mente a ideia de imediatismo com milagres, milagres muitas vezes são semeados por meio de processo. Portanto, vamos entender o que eu quero falar aqui nessa noite. Porque o processo da frustração é o meio pelo qual Deus transforma expectativa em confiança. Então, o objetivo, Deus, assim, irmãos, a psicologia, ela já preconiza o fato de que uma criança, para que ela tenha um excelente desenvolvimento, ela precisa ser frustrada. Como diante de Deus nós somos como crianças, nós precisamos passar também pelo mesmo processo, para que nós possamos então aprender a confiar em Deus. Só que qual é o problema? O problema é que a maioria de nós ainda não aceita a ideia de um Deus que não corresponde às nossas expectativas. Como se Ele não fosse bom. Como se Ele não fosse tudo aquilo que Ele diz ser na sua palavra. Portanto, Deus espera que a nossa confiança ela esteja pautada em quem Ele é e não naquilo que Ele faz. Eu já falei várias vezes a respeito de Hebreus 11:6 e sobre a sua tradução adequada, quando fala sobre sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar que Ele existe, está na nossa tradução. Mas a melhor tradução ali é o verbo ser no grego. Seria acreditar que Ele é. Nesse sentido, acreditar que Deus existe é só dizer assim, ó, eu sei que Ele existe. Acreditar que Ele é, fala de estado de caráter. E é nesse sentido que Deus quer que a gente transite. De alguém que a gente sabe que existe, que pode fazer algo, para alguém que a gente sabe que é. E que isso gera segurança a despeito das circunstâncias. Então, vamos começar a ver como isso se aplica na vida de Abacuque. Porque na vida de Abacuque, assim como na nossa, existem crises que Deus que a gente espera que Deus resolva, mas Ele acaba não resolvendo. Então, é nesses momentos de crise que nasce uma pergunta muito perigosa no nosso coração. Se o Senhor é realmente quem o Senhor disse que o Senhor é, veja que o questionamento é exatamente de caráter. Quando a gente tem crise de relacionamento com Deus, a gente não questiona porque não é simples porque o Senhor não fez. Essa pergunta está envolta de um questionamento de caráter. O Senhor não fez porque o Senhor não é a quem o Senhor disse que o Senhor é. Então o perigo está exatamente no fato de que a gente, muitas vezes, estamos questionando o caráter de Deus porque Ele não atendeu às nossas expectativas. Então o problema está, na verdade, se a gente for parar para pensar, não está no caráter de Deus, está em nós, nas nossas expectativas, dos acréscimos que a gente faz, das conclusões que a gente tira a respeito das promessas de Deus. Por exemplo, quando Deus promete na sua Bíblia que Ele sempre estará presente conosco, mas o que a gente conclui? Já parou para pensar sobre isso? A gente conclui, bom, se Deus está sempre presente, então significa dizer que na presença de Deus eu jamais sofrerei. Isso é uma conclusão completamente individual. Se você acredita que por Deus estar presente não haverá sofrimento, você não leu a Bíblia. Porque veja como morreram os apóstolos. Veja o que sofreram de perseguição os cristãos do primeiro século. Então é uma expectativa nossa, criada talvez por uma teologia coach, por uma teologia de prosperidade, que a gente ouve por tudo quanto é lugar, mas não está na Bíblia. Essa ideia, Deus prometeu presença, inclusive, se passares pelas muitas águas e pelo fogo tu passares, Ele não te queimará, e as águas não te afogarão. Mas Ele disse que estaria lá. Então, presença é garantido. Ausente sofrimento não é garantido. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Deus diz assim, ó, eu vou cuidar de você, o que a gente transforma? Como a gente interpreta essa promessa? A gente interpreta da seguinte maneira: bom, então eu nunca vou perder nada de ruim vai acontecer na minha vida, porque Deus cuida de mim. Não, só que esse cuidado não é nesse aspecto. Aí a gente vai distorcendo as coisas. Quando Deus diz, eu prometo te ouvir, e que a gente ora e não ouve, a gente já entendeu o seguinte: se Deus prometeu me ouvir, tudo que eu falar para Ele, Ele vai me ouvir. Mas a Bíblia não fundamenta isso, esse tipo de ideia.
Ou seja, tem uma série de enganos que estão estabelecidas na nossa mente e no nosso coração, que nós precisamos desfazer. E aí, eu quero mostrar o processo de Abacuque, porque é como Deus faz. Acho que é muito real como Deus trabalhou na vida de Abacuque, como ele ainda continua trabalhando na nossa, como trabalhou na vida de Moisés, como trabalhou na vida de Davi, como trabalhou na vida dos apóstolos. O processo, ele é muito idêntico, é quase que um padrão. Então, para eu resumir, antes de eu entrar na história de Abacuque, ele começa o questionamento, ele começa assim com Deus, relação com Deus. Até quando? Até quando as coisas vão ser desse jeito? Depois ele pergunta, o Senhor vai fazer desse jeito? É assim que o Senhor vai fazer as coisas? Então primeiro ele pergunta, será que Deus vai fazer? A segunda é desse jeito, ele discorda do método. Aí depois ele toma uma decisão. Tudo bem, eu vou esperar. Estou resumindo. Então Deus comunica para ele que o justo viverá pela fé. Depois que ele toma a decisão de esperar. Depois ele reconhece que Deus está no controle, quando ele diz que o Senhor está no seu santo templo. E finalmente ele faz uma das maiores declarações das Escrituras, que está em Abacuque capítulo 3, que eu vou ler no final. Então vamos lá, vamos começar a perceber esse padrão bíblico de amadurecimento de fé. No capítulo 1, como eu citei inicialmente, deixa o capítulo 1, verso: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Então o livro começa com Abacuque vendo. Qual é o contexto para que você entenda? Está um caos, Judá. Simplesmente está um caos. E aí, Abacuque está vendo aquilo e está orando, intercedendo para que haja uma transformação nacional. E essa transformação não acontece. Pelo contrário, as coisas parecem que quanto mais ele ora, pior fica. E aí ele está começando a ficar insatisfeito com Deus. E Deus, ele começa a dizer, e aí Deus, até quando vai ser assim? E ele está como se ele estivesse questionando, se o Senhor é realmente justo, por que o Senhor não faz nada? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo as injustiças sendo praticadas? O Senhor não está vendo a violência? O Senhor não está vendo todo o mal que está sendo feito? O que está acontecendo com Abacuque? Ele não consegue conciliar a ideia que ele tem de Deus com o que ele está vendo. Parece algo semelhante com o que a gente vive. A gente está vendo coisas que não batem com a ideia que a gente tem de Deus. Mesma coisa que Abacuque estava vivendo. Ele estava com muita dificuldade de acreditar que aquilo que ele sabia sobre Deus se aplicava na realidade. Um Deus bom que está vendo violência, conflito, maldição, desonra e não faz nada. E não faz nada na visão dele. Não faz nada. Então o primeiro estágio é: eu creio em Deus, mas eu estou frustrado porque Ele não está fazendo aquilo que eu penso que Ele deveria fazer. Ele não está agindo. Ele não está agindo. Então nesse primeiro estágio a gente fica assim, em conflito com a realidade, com o que eu entendo de Deus. Realidade com o que eu entendo de Deus. Esse é o primeiro passo que a maioria de nós, primeiro momento ou uma fase que muitos de nós vivem. Talvez você esteja exatamente nesse momento da sua vida. Porque Abacuque está medindo o caráter de Deus pelas suas atuações. Se Deus é bom logo, se Ele é poderoso logo, Ele tem que fazer dessa forma e desse jeito. Aí, Abacuque não foi o único a pensar assim. Asaf pensou assim. Asaf disse, quando ele escreveu no Salmo, na verdade Davi primeiro pensou nisso no Salmo 13, ele disse: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi não tinha deixado de crer em Deus, mas agora ele estava questionando se Deus era realmente aquilo que ele havia aprendido. Se tudo aquilo que falaram de Deus, se todas as histórias a respeito de Deus, elas eram reais, porque havia um contraste violento entre o que ele estava vivendo na prática e aquilo que ele ouvira falar de Deus, da boca dos outros. Então Davi está vivendo esse caos. Mas quando a experiência contradiz aquilo que a gente aprende, a gente entra em crise. E aí Davi começa a se sentir abandonado. E assim como Abacuque, ele precisou aprender que a ausência de Deus, da ação de Deus, como ele espera, não significa a ausência do próprio Deus. Não significa que ele não está agindo. Nós falamos isso também lá na questão do processo.
Deus está produzindo algo em nós, mesmo que a gente não perceba. Marta e Maria também tiveram a mesma coisa. Quando Lázaro morreu, isso está lá em João capítulo 11, do verso 3 ao 6, quando Lázaro morreu, elas mandaram logo chamar Jesus. Jesus levou 2 dias para chegar. E quando Jesus chega, elas disseram que se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Em outras palavras, a culpa é sua, o Senhor demorou demais. O Senhor demorou demais. Percebe que tem um padrão bíblico? Eu poderia citar inúmeros outros personagens bíblicos que passaram pela mesma situação. Inúmeros. Existe um padrão. A maioria de nós começa nossas relações com Deus a partir de uma ideia que a gente tem de Deus. De que Ele tem que fazer aquilo que a gente espera. Então, o amor de Deus, ele não pode ser medido pela rapidez com que Ele age, com que Ele atende às nossas expectativas. A gente precisa esperar processos completos para que a gente perceba qual é o resultado final. E aí sim a gente tire conclusões. Mas a maioria de nós não tem paciência. As escrituras, elas frequentemente, elas separam 2 coisas que nós costumamos unir o tempo todo, que é o amor de Deus e a facilidade das circunstâncias. A gente costuma unir. Se eu sou amado, as coisas são fáceis. Se eu sou amado, as coisas são fáceis. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente é assim. Todos os pais aqui sabem que Só que a gente tem que parar que a gente não é o meu modelo de pai perfeito. Deus é, porque Ele está pensando do ponto de vista da eternidade. Para nós, humanos, quanto mais eu poupar o meu filho de sofrimento, mais isso demonstra o meu amor por ele. É assim que nós concebemos paternidade, amor paterno na nossa vida. Eu tenho que poupar os meus filhos. Deus não tem essa visão. Primeiro que ele não é carente. A maior parte desse comportamento vem de carência paterna. A gente é carente de amor e necessita que os nossos filhos nos amem. Então a gente vai lá e faz tudo por eles. Eu estou incluso nesse meio aí. Sou diferente não. Mas Deus não é assim. Sabe por que Deus não é assim? Porque Deus, ele não está querendo produzir coisas em nós que dizem respeito a esta vida. Ele está querendo produzir caráter em nós que comunique com a eternidade. E não vai ser atendendo às nossas expectativas que ele vai conseguir produzir isso. Ele precisa nos frustrar. A gente sabe, por exemplo, e eu não sei, isso é dado, estatística, que as prisões brasileiras, mais da metade são filhos de crentes, que os pais nunca os corrigiram. Isso é estatística, eu não estou inventando, isso é fato, estatística. Não é raro a gente ouvir pessoas que trabalham em penitenciárias, por exemplo, ouvirem os detentos dizerem que se os meus pais tivessem me corrigido, eu não estaria aqui. Por quê? Porque a nossa visão é imediatista. Eu quero que o meu filho se sinta bem agora. Eu quero que ele se sinta confortável agora. Deus está muitas vezes olhando para a gente assim: eu vou deixar você desconfortável agora, para que você tenha paz lá no futuro. Deus é diferente da gente. Completamente diferente de nós. Então, por que a gente cria uma expectativa de que se eu que sou mau, consigo fazer isso pelo meu filho, por que Deus não consegue fazer isso por mim? Essa é a lógica humana. É porque ele tem perspectiva diferente, querido. Então nós precisamos entender, Deus pode amar profundamente alguém, Ele ama cada um de nós, mas permitir que a gente atravesse por espera, dificuldades, sabe, momentos difíceis na vida. E a gente amadurece à medida que a gente aprende com esses momentos. Então, Abacuque é o cara que está questionando. Até quando? Está insatisfeito. Deus responde ao questionamento dele. Coloca Abacuque 1, dos 5 ao 6 agora. Deus responde: olhem entre as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Verso 6. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de mordomias que não lhe pertencem. Eis o que Deus decide fazer. Na verdade, Deus já havia decidido, só está comunicando a Abacuque. Abacuque, diferente do que você acha, eu já tomei decisões e eu estou agindo. Está vindo uma nação que vai emitir um juízo sobre Judá. Aqui começa uma nova crise. É quando eu discordo do método de Deus. Porque Abacuque,
a priori estava dizendo, o Senhor não está fazendo nada. Deus anuncia, Ele está mandando os babilônios. Aí vem um problema mais difícil. Como assim o Senhor vai usar ímpios para subjugar o seu povo? Agora Abacuque discorda do método de Deus. Ele ainda está em crise, ele reconhece, tanto é que no verso 12 e 13, coloca aí, versos 12 e 13. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, não morreremos. Não morreremos. Sabe aquela tem uma música, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Não morre, não? Desobedece pra tu ver. Essa canção é um engano. Completamente. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Verso 13. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que tolera os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Cara, isso é muito atual. Eu fico impressionado com a atualidade disso aqui. Porque a gente está falando de um livro que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. E parece a gente vivendo essa vida hoje. Os mesmos questionamentos, as mesmas insatisfações, as mesmas inquietações na alma que Abacuque estava vivendo, nós também vivemos. Então, agora ele reconhece que Deus é santo, só que ele está insatisfeito que ele vai usar uma nação ímpia para disciplinar Judá. Ele está muito chateado. Deus está agindo, mas eu não entendo e não aceito a maneira dele de agir. Então, quando a gente sai de um conflito, a gente normalmente vai para outro. E aí, isso é quase que padrão, volto a dizer. Então essa talvez seja uma experiência até ainda mais difícil, porque em momentos que a gente está em crise, às vezes Deus parece em silêncio, e a gente fica em crise, mas aí às vezes Ele vem e decide agir, só que Ele decide fazer as coisas de um jeito que a gente jamais esperava, que a gente achava que jamais aconteceria. Mas me parece que aprove a Deus escolher exatamente o caminho que a gente não espera. Porque, de outra forma, como Ele produziria em nós confiança? Se nós fôssemos capazes de prever tudo o que Deus faz. Porque, na verdade, todas as nossas previsões, elas são maneiras de ditar regra para Deus, de dizer, Deus, é assim que o Senhor deve fazer. Deus, é dessa maneira que o Senhor deve agir. Deus, é assim que eu espero que o Senhor faça. Mas Deus, Ele escolhe fazer de uma maneira diferente. Abacuque queria justiça. Deus também queria justiça. Só que agora eles discordam no método. Será que, e talvez, mais uma vez, quando eu vou lendo o processo de Abacuque, talvez a gente encontre cada um aqui vivendo um estágio desse processo. Talvez agora o seu momento seja, você quer algo que Deus concorda, mas a maneira que você quer é diferente da maneira que Deus quer fazer. Vocês discordam não no tema, vocês discordam no método, na forma, no caminho que as coisas vão acontecer. Mais uma vez, não é exclusividade de Abacuque. Moisés passou por isso. Deus envia Moisés para o Egito para libertar Israel. E é lógico que a gente esperava assim, que depois de Moisés obedecer, Deus agiria, né? O que acontece? Moisés decide obedecer ao chamado de Deus para libertar Israel. Ele vai lá, comunica o faraó. Só que quando ele sai da presença de faraó, ao invés de libertar o povo de Israel, ele aumenta a opressão sobre Israel. Você imagina o nível de frustração de Moisés? Como assim? Eu decido obedecer as coisas, ao invés de melhorar, piora. Às vezes as coisas vão acontecer dessa forma. Ele estava cumprindo uma missão. E isso quebra uma falsa expectativa no nosso coração. Que obedecer a Deus significa que tudo vai ficar bem imediatamente. Já. Tudo vai ficar mais fácil, mais leve, mais tranquilo. Tudo vai se resolver. E nem sempre acontece. Tem vezes que acontece? Tem vezes que acontece. Mas tem vezes que não. E a gente tem que ter uma fé madura o suficiente para aceitar esses momentos. Às vezes a fé, a obediência vai inaugurar um novo conflito, um novo problema. Já parou para pensar sobre isso? Olha que loucura. Eu decido obedecer, ao invés de ter meu problema resolvido, eu inauguro um outro problema.
que Deus vai continuar exigindo que eu continue crendo. E se isso acontecer com você, você abandona Deus? Nós vamos já ver o que Abacuque fez, e é muito interessante. Portanto, nesse segundo momento, o que nós precisamos reter no nosso coração? Às vezes nossa decepção com Deus não é porque Ele não está fazendo nada agora é porque tudo que Deus está fazendo não está de acordo com o que eu gostaria que Ele fizesse. Então, a gente até deseja a mesma coisa, mas pensa de forma diferente. No terceiro momento, Abacuque ele deixa de exigir explicações de Deus. Agora ele não quer mais explicações e ele assume uma posição de espera. Olha que está em Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Verso 2. Então o Senhor me respondeu, depois deixa a resposta. Abacuque toma uma decisão. Tá bom, primeiro eu duvidei de que o Senhor estava fazendo uma coisa, agora eu discordo do que o Senhor está fazendo. Só que Abacuque não decide, ele não se frustra ao ponto de dizer assim, chega, para mim não dá mais essa relação. Que é o que acontece com a maioria dos cristãos que vivem situações de conflito na relação com Deus, de expectativa, frustração. Quando a coisa fica aperta, vai dizer assim, já deu. Não dá, para mim não dá, eu não vou continuar essa relação, Deus não faz nada por mim, Deus não me ouve, Deus isso, Deus aquilo, e a gente vai embora. Mas Abacuque toma uma posição, permanecerei no meu posto. Meu irmão, talvez seja exatamente o que você precisa decidir hoje. Permanecerei no meu posto, não vou arredar o pé. Eu não entendo ainda muita coisa. Eu estou discordando de Deus aqui em alguns métodos. Mas eu vou continuar até que eu possa ter uma resposta clara para minha queixa. E talvez essa mensagem seja a resposta à sua queixa. Dependendo de como você vai lidar com ela. Então, enquanto você percebe a progressão, Deus me explica isso. Agora ele está dizendo, tudo bem, Senhor, eu vou ouvir, eu quero saber o que o Senhor tem a dizer. Isso é relacionamento. Relacionamento não é chegar para alguém e dizer, olha, você tem que fazer isso aqui, porque se você não fizer isso aqui, não conte comigo. Relacionamento é, eu gostaria que você fizesse isso aqui, mas me diz, o que você vai fazer e por que vai fazer? Pode me explicar? Aqui ainda está pedindo explicação, mas ele já amadureceu, ele já cresceu de uma postura de questionamento para dizer, pelo menos eu estou pronto para ouvir, eu estou disposto a ouvir o que Deus tem a dizer. Eu estou disposto a ficar aqui esperando, sem abrir mão da minha relação com Deus, sem abrir mão do meu posto, sem abrir mão do meu chamado, sem abrir mão da minha família, sem abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vou abrir mão, eu vou continuar aqui até que Deus me responda. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Existe uma diferença entre você questionar Deus e permanecer na presença dele para ouvir ele falar, e você questionar Deus e insatisfeito porque ele não deu a resposta que você esperava e ir embora. Existe uma diferença muito grande. Abacuque escolheu permanecer. Asaf, como eu disse ainda agora, eu ia falar de Asaf. Asaf foi o cara que ficou frustrado porque ele disse o seguinte: eu vejo os ímpios prosperarem e vejo o povo de Deus definhando. E ele ficou revoltado com Deus. Revoltado, gente, revoltado. Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 73, que ele estava a ponto de cair. A ponto de cair. Mas aí aconteceu algo lá nos versos 16 e 17. Ele decide entrar na presença de Deus para ouvir Deus. Todo homem e mulher que estiver em conflito com Deus na sua relação, mas estiver disposto a entrar na presença de Deus para ouvi-lo, vai obter resposta. Porque isso é relação. Isso é ter relacionamento com Deus. Deus nem nos julga, tanto é, Deus é tão bom e tão resolvido, que Ele não fica magoado quando você o questiona, Ele não fica ofendido, querendo matar você. Não, Ele ouve seus questionamentos, suas frustrações, lida com ela de maneira como nós lidaríamos numa relação pai e filho. Muito melhor, né? Que a gente, lógico. O que Ele espera é que a gente, pelo menos, decida entrar na presença dEle. Não ficar emburrado e não orar, ficar emburrado e não ler a Bíblia, ficar emburrado e não buscá-lo, ficar insatisfeito, ficar reclamando, murmurando, mas nunca vai à presença dEle buscá-lo.
Asaf, assim como Abacuque, decidiram ficar aqui. Eu vou ficar aqui até que o Senhor fale comigo. E Asaf diz que quando ele entrou na presença de Deus, até que eu entrei no santuário de Deus e compreendi. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente vai compreender a vontade de Deus. Às vezes o que precisa mudar não são as circunstâncias, é a gente, irmãos. É a nossa compreensão das coisas, é a maneira como a gente vê as coisas. Aconteceu que a perspectiva de Asaf mudou, assim como nós vamos perceber que a perspectiva de Abacuque no final das contas muda. As circunstâncias não mudaram nem para Abacuque, nem para Asaf, mas os seus corações mudaram. Ao ponto desses homens glorificarem a Deus, mesmo com o mesmo método, mesmo com o mesmo juízo estabelecido, o coração deles estava satisfeito em Deus. Então, o que vai acontecer no final das contas é que na presença de Deus eu vou poder dizer: hoje eu consigo enxergar as coisas de uma outra maneira. Eu tenho uma nova visão sobre essa situação. Aconteceu a mesma coisa com Jó. Jó queria explicações de Deus, mas em Jó 42, depois que ele tem um encontro com Deus, Jó começa 42 dizendo o seguinte: eu sei que pode todas as coisas. Aliás, coloca Jó 42 aí, esse texto a gente tem que ler. Acho que ele é muito bom. Jó 42, 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? A respeito de Jó ele está falando. Certo é, olha isso, irmãos. Cara, eu amo a palavra de Deus, você não tem ideia de como eu amo a palavra de Deus, porque está tudo aqui, é só a gente... Eu vou até abrir um parênteses aqui. Recentemente eu compartilhei um post na internet de um jovem cético a respeito de Deus, e ele decidiu fazer um desafio, era um experimento para provar que Deus não existe. Sabe o que ele fez? Ele decidiu viver a Bíblia. 21º dia, ele volta na internet dizendo assim: gente, isso aqui é real. Porque ele viveu a palavra. Está tudo aqui. Basta a gente se despir das nossas expectativas fantasiosas e a gente olhar para a palavra. Como é que o Senhor age, Senhor? Como é? Olha só isso aqui. Olha o comportamento do Jó, que estava se sentindo injustiçado. Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Verso 4: tu disseste, agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Cara, uau! Uau! Se você não sente isso, desculpa, ou eu sou doido, ou vocês precisam também vir comigo nessa onda. Isso aqui é sensacional. Está escrito aqui, e esse padrão se repete. Vai se repetir com Abacuque, vai se repetir com Davi, vai se repetir com os apóstolos, com o apóstolo Paulo, vai se repetir, está aqui, está escrito. A gente fica batendo cabeça, porque o Deus com quem a gente lida não é o Deus da Bíblia, é o Deus que a gente criou para a gente. O Deus com o qual você lida e o Deus que talvez você sirva não é o Deus da Bíblia, é o Deus que você criou para você, que a sua mente criou para você lidar com as dificuldades da vida. Muitos céticos usam esse argumento para refutar Deus, mas o fato é que tem muita gente que cria idealizações de Deus para lidar com suas dores. Mas o Deus real da Bíblia, ele é poderoso para mudar o nosso interior a despeito das circunstâncias. Veja, a gente está falando de um cara aqui que perdeu todos os filhos, todos os bens, a saúde, a mulher, e no final ele diz: errado sou eu. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que diz as Escrituras. Vocês estão entendendo? Jó passou o livro todo pedindo uma explicação, no final ele diz: não, errado sou eu. É dizendo: eu não entendo por que isso, mas no final, errado sou eu mesmo. Algumas vezes Deus não vai responder nos dando informações, Ele vai mostrar quem Ele é. Ele vai dizer: eu sou Deus. Foi o que Ele fez. Viu o diálogo? Agora quem vai te perguntar sou eu. Tem um diálogo de Deus com Jó que eu acho maravilhoso, que ele diz o seguinte: tu estava onde quando eu criei a ursa maior?
Em outras palavras, estava onde quando eu criei o universo, a galáxia, quando eu fiz todas as coisas e tu está aqui me questionando com uma visão micro, quando eu consigo ver o macro. Isso é acreditar no caráter de Deus. É saber que tem coisas que a gente está vivendo que eu não estou entendendo porque minha visão é limitada, mas Deus está vendo de um lugar muito mais privilegiado, do trono da sua glória, da sua onipotência, onipresença e onisciência. Então ele sabe o que ele está fazendo, ele não perdeu o controle, que é exatamente o que a gente vai já descobrir, que Abacuque também descobriu. Porque Abacuque agora, ele muda o foco de entender para aprender, para viver pela fé. Olha só, Abacuque, volta no Abacuque 2 agora. Qual é a resposta de Deus à permanência? Abacuque diz: vou ficar aqui, não vou abrir mão do meu posto. Beleza. Aí o que Deus diz para Abacuque a partir do verso 3? Deixa aí no 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Pode se atrasar dentro da nossa perspectiva, mas da perspectiva de Deus não há atraso. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá da sua fé. Só até lá, até o verso 4. O que Deus está comunicando a Abacuque? Que Abacuque agora precisa entender sobre qual princípio ele viverá, o princípio da fé. Ele tem muita coisa que ele ainda não entende. Neste ponto do processo, Abacuque não entende tudo. Ele não sabe como vão ser as coisas. Ele não sabe como é que vai ser quando a Babilônia chegar, quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver. O fato é que Deus está comunicando: você vai aprender a viver por aquilo que eu comunicar. Aprenda a viver pela fé. Aprenda a confiar, porque a nossa lógica sempre quer explicação antes da confiança. E a lógica de Deus é: primeiro eu confio, depois eu entendo. Foi isso que Jesus disse para Pedro, quando Pedro não quis que Jesus lavasse o pé dele. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Jesus começa dizendo: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas vocês vão entender mais tarde. A lógica de Deus não exige explicação para depois se crer. Se exige que creia. Se cremos, veremos a glória de Deus. Então a gente não precisa de explicação completa. Abraão é um grande exemplo desse processo, quando ele é convidado para deixar a sua terra, a sua parentela, sem explicação nenhuma. Só vai. Não sabe para onde vai, não sabe com quem vai, não sabe quanto tempo vai ficar viajando, não sabe com que dinheiro vai sustentar, ele não sabe de absolutamente nada. Ele só sabe que ele foi chamado, e ele foi. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Então nós frequentemente a gente quer primeiro saber para depois obedecer. Te pergunto: será possível você hoje, a partir de hoje, começar a obedecer sem entender? É possível, porque os homens da Bíblia fizeram. Deus quer que você também, eu e você, façamos a mesma coisa. Então, tomemos essa postura. Mas qual é o próximo passo da vida de Abacuque? Ele passa agora sim a alguma coisa muito mais relevante. Ele está progredindo, mas agora acontece algo maravilhoso. Ele sai do questionamento para a reverência. Agora ele já não está mais questionando. Depois de anunciar vários atos contra a Babilônia, nos versos seguintes, Deus encerra o capítulo 2 com uma declaração muito impressionante. Está no verso 20, coloca aí. Verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Fique em silêncio diante dele toda a terra. É assim que termina Abacuque, o capítulo 2. Dizendo assim, o que isso significa? Quando alguém reconhece que Deus está no seu santo templo, ou seja, no trono, ele está reconhecendo o controle de Deus. Deus está no controle. Isso é tão fato que eu tive essa experiência. Eu lembro de alguns anos atrás, eu estava vivendo alguns conflitos muito, muito severos na minha alma. E aí eu fui para um congresso de homens lá na Monte Carmelo, tinha um pastor americano pregando. E aí ele leu o Apocalipse 4, se eu não me engano, e aquela revelação para mim foi soberana, foi poderosa, porque ele disse assim, ele leu, se eu não me engano, o texto diz assim, e o Senhor está nos altos céus, sentado no seu alto e sublime trono. Aí ele ficou em silêncio por uns minutos. E aí eu tentando entender o que ele queria dizer com aquilo.
Ele disse: você não entende o que isso significa? Que a despeito do que você esteja passando, não existe um Deus desesperado lá no céu pensando: o que eu vou fazer no caso dessa pessoa? Ele continua. Estar no trono significa que ele continua no controle. Abacuque reconhece isso. Está vindo os babilônios. Ele não entendia muita coisa. Ele discorda do método. Ele ainda está com medo. Ele está angustiado. Mas agora ele diz: mas o Senhor sabe o que está fazendo. Eu só vou confiar. Ele começa a migrar agora de uma postura de questionamento para reverência e submissão. Salmo 46:10 diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. É esse tipo de comportamento que Deus espera que a gente tenha, que a gente confie nele, que ele sabe o que ele está fazendo. A mesma coisa aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor os ameaça de jogar numa fornalha aquecida 7 vezes mais, por não se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor. E eu amo essa passagem também, eu acho maravilhosa, ela norteia a minha fé. Eles dizem assim: saiba, ó rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas mesmo que não nos livre, não nos dobraremos. Isso é fé madura. Não é aquela fé que impõe uma única condição a Deus. É uma fé que reconhece o que Deus pode fazer, crê que Deus pode fazer, mas aceita se não fizer. Ah, que poderoso, meu irmão. Isso é muito poderoso. Eu imagino que Deus quer esses tipos de filhos, filhos maduros. São esses tipos de filhos que vivem experiências sobrenaturais. São esses tipos de homens e mulheres de Deus que vão experimentar a glória do Senhor. Então, avançando no processo, Abacuque começa a pedir não mais que Deus siga os seus planos, mas que ele realize a obra dele. O capítulo 3, a partir do verso 2, é uma oração. Olha o que ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz com que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Compara isso com o versículo 1. Compara isso com um cara que começou dizendo: e aí, Senhor, até quando? E agora ele traz à memória quem Deus é. E ele reconhece a sua soberania. Ele se rende ao que Deus decidiu fazer. É como se ele dissesse assim: ó, tudo bem, o seu método é muito estranho para mim, mas eu sei que o Senhor é fiel. O seu método é muito confuso para mim entender e me dá muito medo, mas eu sei que o Senhor é fiel, porque o Senhor, a sua fama o precede. E ele decide então confiar. Já não é mais uma tentativa de controlar Deus. Já não é mais ele dizendo: o Senhor deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Agora é ele rendido, completamente desarmado diante de Deus. É para esse lugar que Deus quer nos levar. É para esse lugar que Deus quer nos levar. Jesus demonstra a mesma submissão que Abacuque está demonstrando aqui. Lá em Mateus 26:39, lá no Getsemane, Jesus diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O apóstolo Paulo viveu algo semelhante em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao 9, quando ele pede 3 vezes que o Senhor retire o espinho da carne dele. A resposta de Deus é: a minha graça te basta. Você não vê ninguém vai controlar Deus. Você não vai controlar Deus. Desista disso. Você não vai controlar Deus de nenhuma forma. Você não controla Deus jejuando mais. Você não controla Deus orando mais. Você não controla Deus fazendo mais coisas para Ele. Você não controla Deus com as suas emoções. Você não controla Deus com as suas dores. Você não controla Deus com as suas necessidades. Você não controla. Eu e você, ninguém aqui controla Deus. Por isso Ele é Deus. O nosso papel é reconhecer: o Senhor sabe o que o Senhor faz. Eu confio no Senhor. Não importa qual seja a circunstância. É bem diferente daquelas mensagens coach onde tudo vai dar certo, né? Dá até mais medo, não dá não? Eu só sou carteiro, irmãos. Eu só entrego a mensagem. Se alguma coisa aqui não for bíblica, vocês podem falar comigo. Paulo queria, da mesma forma, ele queria a remoção do problema. Deus oferece graça para ele. Eu te fortaleço. Fica aí que eu vou te fortalecer.
deixa aí que eu vou cuidar de você, eu vou te fortalecer, isso não vai te matar, isso não vai te destruir, você vai continuar vivendo o meu propósito. Isso deve destruir a nossa expectativa de que Deus faz sempre tudo o que a gente espera. Isso é maturidade na oração. É quando a resposta de Deus, a gente aceita a resposta de Deus, que enfraquece a nossa vontade, mas engrandece sua soberania. Isso é maturidade. E é esse tipo de fé que a gente precisa caminhar para viver. No ponto 7, Abacuque ainda com medo, mas completamente já submisso à vontade de Deus, ele começa a mostrar ainda mais essa maturidade, primeiro mostrando que ser maduro na fé não significa não sentir medo, não ter sentimentos ruins ou difíceis. No capítulo 3, no verso 16, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram. Ele teve uma crise de ansiedade. Hoje a gente sabe que isso aqui é crise de ansiedade. Os meus lábios estremeceram, os meus ossos apodreceram, as minhas pernas vacilaram. Porém, ele diz, olha o paradoxo disso aqui: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Quem é que espera uma coisa dessa tranquilo, né? O que ele entendeu? O que ele entendeu? O que esse homem entendeu que fez com que ele dissesse assim: tranquilo esperarei? Ele deve ter tido uma revelação sobrenatural. Isso aqui não é uma anestesia emocional. Ele está ciente de tudo, de todas as situações. Mas aqui há uma capacitação sobrenatural da parte de Deus para ele permanecer fiel, apesar de tudo aquilo que lhe causa tanto medo. E ele diz: não arredarei o pé. Irmãos, eu tenho um conceito comigo. A gente nunca vai viver de verdade um estilo de vida, seja ele qual for, cristão, se a gente não estiver disposto a morrer por aquele estilo, por aquela verdade. E se tem uma verdade que é absoluta, que rege a humanidade, a história da humanidade desde os tempos antigos, essa verdade é a verdade de Deus e a sua palavra. É como se no final das contas ele estivesse dizendo assim: eu conheço tanto o Senhor agora, que apesar disso ser muito assustador, eu estou pronto para morrer por isso. Estou pronto para dar minha vida. Eu sei que não é o tipo de coisa que a gente gostaria de ouvir, mas eu tenho certeza, pelas Escrituras, não é por convicção pessoal, nem por experiência pessoal, é pelas Escrituras, que é o tipo de fé que Deus espera que a gente tenha. Eu não estou dizendo que Ele vai colocar gente nessas circunstâncias. Muita gente tem medo de se entregar para Deus, porque acha que Ele é um Deus mau, que vai pegar você e vai colocar você em circunstâncias difíceis só pelo bel prazer dele. Irmão, isso é outro engano. Outro engano. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o Deus. Quando ele está conversando se eu não me engano, com Ezequiel, ele diz que ele não tem prazer, em Lamentações, ele não tem prazer no sofrimento do seu povo. O que acontece é que nós somos obstinados, e a única maneira do nosso coração ser quebrado nessa obstinação é ele permitir que algumas circunstâncias venham sobre nós. Finalmente a gente chega ao final. A alegria deixa de depender das circunstâncias, e agora Abacuque chega ao clímax. Abacuque 17:18, um dos textos mais lindos da Escritura. Mesmo que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo pode falhar. Ele está dizendo, tudo pode falhar. A minha confiança no Senhor será inabalável. Ele começou de um cara inseguro, questionador, para alguém que, à medida que Deus vai se revelando para ele, ele diz assim: o Senhor pode dar tudo errado, mas eu continuarei confiando no Senhor. Nada do que eu esperei pode vir a acontecer, mas eu vou continuar me alegrando na sua presença, em quem o Senhor é. Gente, isso é sobrenatural. Isso é fé. A Babilônia ainda viria,
Judá ainda se tornaria escravo da Babilônia, nada mudou. A nível circunstancial, nada mudou. Mas eu te pergunto, este homem mudou ou não mudou? Sim ou não? Ele mudou. As circunstâncias mudaram? Mas ele mudou. Ele é outro homem no final dessa história. Quero saber como é que vai acabar a sua. Como é que acaba a tua história? Você se afasta do Senhor, decepcionado, frustrado, ou você caminha para essa fé? Essa é a pergunta que o Senhor te faz nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus.